Meus amores, na nossa aula de geografia, nós iremos falar um pouco sobre espaço individual e espaço comum, iremos falar um pouco, relembrar sobre regras de uma boa convivência e também iremos falar sobre espaços públicos e espaços privados de uso coletivo. Então, vamos começar falando sobre o espaço individual. Os espaços individuais, eles são aqueles utilizados por apenas uma pessoa. Por exemplo, se você não divide seu quarto com ninguém, esse é seu espaço de uso individual. Então, a tia Andréia colocou a imagem de um quarto. Se você na sua casa tem um quarto só para você, então você tem um espaço individual. Aquele espaço é só seu, tá bom? Nós temos o espaço comum. O espaço comum é aquele que dividimos com outras pessoas, tá? Esse espaço comum aqui, a tia Andréia colocou como uma praça de um bairro. Agora, se for na sua casa, você tem a sala, a cozinha, como um espaço de uso comum a todos. Todos transitam por aqueles cômodos da casa, tá? Tia Andréia colocou aqui a imagem de uma praça do bairro em que todas as pessoas podem usar. Então, é um espaço de uso comum. Na próxima, nós temos regras para uma boa convivência. Lembra que a tia Andréia falou que para convivermos bem, nós temos que ter regras a ser usadas? Não que nas nossas casas terão plaquinhas falando, não pare, não grite, não ouça música alta, não use telefone, deixe a porta do quarto aberta. Não, mas os pais de vocês já avisam as regras da casa para vocês, tá bom? E do lado de fora, nós temos placas nos avisando sobre isso. Por exemplo, se você vai num hospital, no hospital tem lá uma clínica, tem lá uma plaquinha, silêncio, por favor, porque é um lugar que não tem que ficar gritando e nem falando muito alto por conta dos pacientes que estão ali. Na ciclovia é um lugar onde só podem andar as bicicletas, então tem plaquinha avisando, tem imagem de bicicleta desenhada na ciclovia. E a tia Andréia colocou algumas placas para vocês observarem, tá? Temos também placas de proibido o uso do celular, que naquele local não pode se usar celular. Por exemplo, se você for em algum banco com o seu responsável, tem lá uma plaquinha falando que não pode usar o celular ali dentro. Tia Andréia colocou também a imagem de uma professora com seus alunos. Escute a professora com atenção. Lembra que na nossa sala de aula tem plaquinhas com regras de uma boa convivência? E uma delas é não falar quando a professora estiver falando ou explicando a atividade? Porque se todos falarem junto, ninguém se entende. Nem a professora entende vocês e nem vocês entendem a professora, né? Assim mesmo também quando um colega estiver falando. Quando o colega estiver falando, nós temos que escutá-lo. Então, é uma regra para uma boa convivência, tá bom? Nós temos aqui também espaço público e espaço privado, tá bom? Os espaços públicos, eles são de uso coletivo. São aqueles que pertencem à sociedade como um todo e devem servir a todas as pessoas. Tia Andréia colocou uma imagem de uma praia, mas também são praças, escolas e alguns hospitais. Então, são espaços em que todos podem usar. Coloquei um espaço privado. O espaço privado pertence a uma pessoa, a um ou a um grupo de pessoas. Podem ser usados por todos aqueles que estão autorizados por seus donos ou por todos que podem pagar para usar o espaço. Alguns exemplos são shopping centers, teatros, clubes e escolas particulares. A tia Andréia colocou aqui uma imagem. Por exemplo, quando você vai a algum prédio visitar algum familiar seu e neste prédio tem uma piscina, nem todas as pessoas podem usar. Tá bom? Podem usar as pessoas que são indicadas pelo dono do apartamento, pela pessoa que mora naquele prédio. Então, não é qualquer pessoa que chega e pode usar a piscina. A piscina é de uso privado, então é um espaço privado, tá bom? Iremos conversar mais um pouco sobre este assunto na nossa sala de aula virtual. Beijos enormes e até a próxima aula.